Esse canal é para quem vive o Galo intensamente. Curte aí, se inscreve e faz parte dessa massa apaixonada. A chegada que mudou tudo. Em meio a sussurros de incerteza e expectativa, o anúncio de Pablo Maffeo vestindo a camisa do Galo explodiu como um trovão no céu de Belo Horizonte. A torcida, acostumada a viver paixões incontroláveis, encontrou ali um novo ídolo instantâneo, um defensor com a promessa de equilibrar, acelerar e transformar. A cidade respirou um novo ar, como se cada respiração levasse esperança às arquibancadas. A essa altura, quem cruzasse com um torcedor alvinegro tinha certeza, algo estava diferente. Nos arredores da Arena MRV, o comércio vibrou. Bandeiras surgiam, cantos ecoavam e a ansiedade se transformava em uma festa antecipada. A camisa número 2, antes tranquila nos escaparates, ganhou novas cores em minutos, estampada por olhares ávidos e dedos ligeiros. Lá dentro, o próprio Cuca, estrategista experiente e consciente dos desafios, sorriu com a chegada do espanhol. Maffeo não era apenas um jogador, era potencial tático e renovação na lateral. E Cuca sabia que, com ele, os alicerces defensivos se tornariam muralhas mais sólidas. A empatia começou a ganhar forma. Enquanto isso, nos grupos de WhatsApp e nas redes sociais, a explosão de entusiasmo ecoou em correntes de compartilhamentos. Clipes de melhores momentos, defesas notáveis e passes verticais viralizavam. Ele vai ser o pilar do nosso sistema, constatavam muitos. Outros, mais cautelosos, lembravam que a adaptação leva tempo. Mas o otimismo era dominante, e o Galo parecia renascer ali, naquela assinatura. No campo, a integração acontecia com naturalidade, treinos viram pequenos espetáculos, com olhares admirados dos companheiros. Maffeo, calmo, conduzia a bola com precisão e antecipação, antes de qualquer disputa, já se posicionava para neutralizar o perigo, defender e iniciar o ataque. E o torcedor, amante da conexão emocional, se encantava com cada passo silencioso desse novo companheiro. Por outro lado, o Galo enfrentava uma temporada repleta de curvas. No Brasileirão de 2025, o clube ocupa a 11ª posição na tabela até agora, em disputa acirrada, fora da zona de classificação para Libertadores e da zona de rebaixamento, flutua com pressões e expectativas equilibradas. Nesse cenário, cada reforço passa a valer ouro, e Maffeo pintava como resposta defensiva com urgência, mas também como esperança tática para voos mais altos. E foi dessa energia bruta e pulsante que nasceu a chamada, a chegada que mudou tudo. Porque, em poucos dias, o impacto de Pablo Maffeo foi sentido. Não apenas como contratação, mas como energia renovada. Como sinal de resiliência e ambição. Como um movimento que fez tremer o chão do Mineirão, sem explosão de fogos, mas com um rugido contido prestes a crescer. Cada detalhe, da assinatura ao primeiro treino, conversava com a torcida. As redes sociais fervilhavam com declarações em primeira pessoa, ele vai segurar as pontas, nossa defesa precisava disso, é o encaixe que faltava. E Cuca, sempre prudente nas avaliações, reconhecia a mudança no arredor, é entrega, atitude e adequação, disse em tom que mesclava convicção e cautela. A atmosfera virou jogo psicológico em favor do Galo, com Maffeo simbolizando força defensiva e organização. O que parecia apenas mais uma contratação ganhou contornos épicos. Não havia fogos, mas houve arrepio. Não houve frases de efeito, mas o leitor sentia o peso do momento. Cada passo do espanhol, por mais discreto que fosse, se transformava em conspiração silenciosa contra a desordem. E se antes o torcedor pedia por solidez, agora a tinha. Se antes clamava por estabilidade, ganhou a esperança. Se os primeiros treinos já deixaram claro o talento e a intensidade de Maffeo, o primeiro jogo oficial com a camisa do Galo foi o batismo de fogo que selou seu nome entre os mais comentados da temporada. A bola mal havia rolado e já era visível o impacto tático do lateral. Com uma leitura de jogo apurada e precisão nos desarmes, Pablo neutralizou investidas pelo setor direito como se já conhecesse os atalhos do campo da Arena MRV. A cada bola recuperada, a arquibancada se erguia em êxtase, e bastaram poucos minutos para que o novo reforço conquistasse o respeito até dos mais céticos. Não demorou para a imprensa esportiva nacional voltar seus olhos para Belo Horizonte.
Manchetes começaram a ecoar o nome de Maffeo como uma das contratações mais certeiras do campeonato. A solidez defensiva que antes parecia um ponto frágil da equipe agora se convertia em uma arma, e não só para se defender, mas para atacar. Isso porque, além da marcação implacável, Pablo demonstrava uma capacidade impressionante de construção de jogadas desde o campo de defesa, sendo peça-chave na transição rápida que tanto agrada a Cuca. A essa altura, a comissão técnica do Atlético já havia remodelado esquemas táticos para extrair o melhor do espanhol. Em certos momentos, Maffeo flutuava para o meio, como um terceiro zagueiro disfarçado ou até como um volante de apoio, preenchendo espaços e encurtando linhas. Essa versatilidade tática trouxe mais liberdade para os meio-campistas e transformou a dinâmica da equipe. O time, que oscilava entre partidas instáveis e atuações apagadas, passou a exibir organização e equilíbrio. E o mérito, ainda que coletivo, passava inevitavelmente pelos pés do novo camisa 2. A torcida, por sua vez, tratou de eternizar o impacto. Foram faixas, cantos, vídeos emocionados. Um torcedor chegou a tatuar o rosto do jogador ao lado do escudo do Galo com a frase: "Chegou e mudou tudo". A idolatria precoce parecia exagero para alguns, mas para quem vive o dia a dia do Atlético, era reflexo da carência por segurança defensiva e da paixão incontida da massa alvinegra. Em tempos de instabilidade no futebol brasileiro, encontrar um atleta que de imediato se conecta com clube e torcida é feito raro. Cuca, sempre exigente, mantinha os pés no chão. É um jogador comprometido, inteligente e muito focado. Mas o futebol é coletivo. Precisamos manter esse espírito de grupo, afirmou após uma vitória suada por 2-1. Mesmo com o técnico buscando equilíbrio nas palavras, era notável o brilho nos olhos quando falava de Maffeo. A engrenagem começava a girar de forma mais sincronizada, e a expectativa sobre onde esse time pode chegar em 2025 voltou a crescer com intensidade. O Galo, que nos primeiros meses do Brasileirão oscilava entre atuações frustrantes e tímidos lampejos de grandeza, reencontrava um fio condutor para sua identidade. Se ofensivamente a equipe ainda buscava encaixe mais fluido, defensivamente a evolução era gritante. E Pablo Maffeo era o epicentro dessa transformação. As estatísticas também confirmavam: nos primeiros 4 jogos com o Espanhol em campo, o time sofreu apenas um gol, uma queda drástica em relação à média anterior. E é nesse contexto que a presença de Maffeo transcende o campo. O vestiário do Galo, que em certos momentos parecia dividido e sem liderança clara, agora transborda confiança. Jogadores jovens olham para o novo reforço como referência, e veteranos reconhecem a entrega e profissionalismo do espanhol. Ele não veio para compor elenco, ele chegou para ser protagonista. E ser protagonista no Galo exige mais do que técnica. Exige alma. Algo que, por ora, Pablo tem demonstrado em cada dividida, em cada carrinho preciso, em cada gesto de entrega. O impacto da chegada de Pablo também reverberou no departamento de futebol. Internamente, diretores comemoram a aprovação quase unânime da torcida, algo raro em qualquer contratação. O acerto técnico aliado ao apelo popular fortaleceu o clima no clube e deu mais respaldo à atual gestão. Não apenas por acertar na escolha, mas por trazer alguém que virou símbolo imediato de estabilidade. Em tempos em que as críticas à diretoria se avolumavam, Maffeo representou uma resposta à altura. A movimentação, inclusive, deu novo gás ao planejamento para a janela de meio de temporada. Com a lateral agora bem servida, o clube voltou seus olhos para reforçar o setor ofensivo e também a posição de primeiro volante. O objetivo é claro: manter a consistência defensiva e elevar o padrão ofensivo. E a contratação de Pablo Maffeo serviu como exemplo de como é possível unir eficiência, custo-benefício e sintonia com o DNA do Galo. As arquibancadas, por sua vez, seguem em estado de catarse. A Arena MRV voltou a ser palco de festas ensurdecedoras, especialmente após jogos em que Maffeo se destaca com sua conhecida raça espanhola. A simbiose entre jogador e torcida cresce a cada partida, e a sensação é de que o Atlético, mesmo sem liderar o campeonato, voltou a ter uma alma em campo. Um símbolo de luta, resistência e comprometimento. A história ainda está no início, mas o impacto já é real. A chegada de Pablo Maffeo ao Atlético Mineiro não foi apenas uma contratação, foi uma virada de chave emocional, técnica e simbólica.
algo que apenas o futebol pode proporcionar. Porque, para o torcedor, mais do que vitórias, o que importa é se sentir representado. E Pablo, com sua entrega, sua garra e sua capacidade de mudar o rumo de um time, já entrou para a memória coletiva da torcida como um daqueles nomes que surgem em momentos difíceis para trazer de volta o orgulho. Respira fundo, torcedor. Mas antes de seguir, dá aquela força, deixa o like, se inscreve e bora continuar nesse ritmo de campeão. À medida que os jogos passam, o nome de Pablo Maffeo vai se fixando no repertório emocional do atleticano como símbolo de retomada e resistência. E, curiosamente, essa conexão não se baseia em gols ou lances de efeito, mas no simples e poderoso gesto de fazer o básico com excelência. Ele antecipa, se entrega. É o primeiro a chegar e o último a sair do treino. Fala pouco, mas diz muito com suas ações. Em um clube onde a cobrança é diária e o amor da torcida beira o sagrado, essa postura é recebida como poesia silenciosa. A diretoria, que outrora se viu pressionada por decisões contestadas, hoje navega em águas mais tranquilas, pelo menos temporariamente. O acerto com Maffeo não apenas elevou o padrão técnico do time, como também funcionou como escudo institucional. Em meio a críticas e desconfianças, surgiu um nome que unificou a arquibancada, o vestiário e os bastidores. Um jogador que, sem fazer promessas, cumpriu exatamente aquilo que o torcedor esperava, entrega total. Os jornalistas que acompanham o clube de perto também perceberam a diferença. As entrevistas com Cuca passaram a ter um tom menos defensivo, e as coletivas, antes repletas de justificativas, agora contam com análises mais táticas e projeções mais ambiciosas. O próprio técnico, calejado por décadas de futebol, tem em Maffeo uma espécie de trunfo silencioso. Alguém que traz equilíbrio para que outros setores do time possam florescer. E, claro, um nome confiável para os momentos em que a pressão sobe. O Atlético de 2025 ainda está em construção, é verdade. A 11ª colocação no Campeonato Brasileiro representa um sinal claro de que há muito trabalho pela frente. Mas também é inegável que, com a chegada do lateral espanhol, a equipe deu um passo fundamental na busca por consistência. O futebol não é feito apenas de estrelas que brilham nos highlights. É feito, acima de tudo, de operários de luxo que se tornam indispensáveis. E Pablo Maffeo, com sua discrição e precisão, parece ter entendido isso desde o primeiro dia. A torcida, por sua vez, já transformou a chegada do espanhol em narrativa épica. Cada vitória com boa atuação defensiva vira argumento para reafirmar a mudança de patamar. Antes dele, éramos um time vulnerável, dizem alguns. Agora temos segurança e estrutura. E, de fato, as estatísticas reforçam o discurso popular. Com Maffeo em campo, o Galo passou a sofrer menos gols e ter mais posse de bola. A defesa, antes exposta, agora se comporta com coesão. Essa mudança também tem efeito direto na confiança dos companheiros. Zagueiros se posicionam com mais tranquilidade, volantes avançam com menos receio. Até o goleiro parece mais confortável ao saber que, pela direita, há um guerreiro que dificilmente se deixa vencer. E, como num efeito cascata, todo o time respira diferente. Passes fluem melhor, triangulações surgem com naturalidade e o setor ofensivo começa a mostrar sinais de amadurecimento. Não é exagero dizer que Pablo Maffeo redefiniu o espírito do elenco. Em um ano em que muitas promessas se perderam e outras ficaram pelo caminho, ele chegou calado, mas com impacto de protagonista. E, mesmo sendo lateral, sua influência vai além das 4 linhas. É um daqueles raros casos em que um jogador provoca uma reação em cadeia positiva, no ambiente, na torcida e no resultado. O Mineirão já gritou muitos nomes. Alguns entraram para a história com gols memoráveis, outros com defesas salvadoras. Maffeo, no entanto, está escrevendo seu nome de maneira diferente, com firmeza, consistência e um tipo de liderança silenciosa que poucos percebem, mas todos sentem. Sua chegada não mudou apenas o sistema defensivo do Galo. Mudou o ânimo, a postura e o horizonte. Mudou tudo. Se haverá títulos, é cedo para dizer. O futebol é feito de surpresas e reviravoltas. Mas uma coisa é certa, com Pablo Maffeo em campo,
o Atlético se tornou mais confiável, mais aguerrido, mais competitivo. E, sobretudo, mais próximo daquilo que a torcida tanto exige, um time com alma, raça e identidade. A camisa alvinegra voltou a ter em sua lateral direita um guardião à altura da sua grandeza. E assim, sem fazer alarde, o espanhol transformou-se no protagonista de uma nova era. A era da reconstrução, da garra e da retomada do orgulho atleticano. A era em que um nome pouco conhecido no Brasil passou a ser gritado por milhares como símbolo de esperança. Pablo Maffeo chegou, e mudou tudo. Encerrando com raça, do jeito que o Galo gosta. Curte, se inscreve e bora mostrar que aqui é Atlético até o fim.